Copiar. Bom dia, gente. Bom dia para boa tarde. Tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais uma live, trocando experiências. Vamos falar com o pastor Paulo Feniman. Já nós vamos chamar ele, pastor Paulo Feniman. Então, mandar um abraço aqui para a pastora Gláucia de Belo Horizonte. Deus te abençoe. Vi suas fotos ontem, viu, Gláucia? Deus abençoe muito vocês. Nós vamos publicar depois e mandar para o mundo inteiro. Igreja ativa, muito ativa, graças a Deus. Está aqui também Ana Paula, minha esposa. Lima Saulo, tudo bom, Lima? Você é da onde, Lima Saulo? Escreve aqui para gente. Prazerzão estar com você aqui. E Mariane Marques. Pastor Márcio, querido Pastor Márcio, está aí perto de Porto Alegre, essa terra bonita, gelada, fria, mas com coração quente. Pastor Márcio, queridão, promotor do reino do God Brasil aí na região dele. Um abraço para você, meu irmão. Deus te abençoe muito. Luque Gonza, um abraço, Luque Gonza. Paulo Feniman, você já entrou, estou te vendo aqui, eu já vou te chamar. E já estou te chamando aqui, Paulo. Paulo está lá em Londrina, acho que está lá em Londrina hoje, aquela terra maravilhosa. Fui lá buscar minha esposa, Ana Paula. E, gente, você que já está aí, deixa eu te pedir um favor, vai aí embaixo, curte a live e curte ela e vai no aviãozinho. Eu estou fazendo isso agora, nesse momento, eu estou indo no meu aviãozinho aqui e eu estou chamando todo mundo para entrar. Faz a mesma coisa, envia para as pessoas, porque assim o Instagram ele entrega para mais pessoas e aí nós vamos poder passar todo esse conteúdo. Tem muita história, Paulo tem muita história boa, tem muita experiência na evangelização mundial e ele vai falar muita coisa boa. Então vamos compartilhar aí para mais pessoas. Pode mandar aí agora. Gente, eu só estou mandando aqui para mais pessoas, tá? Já a gente vai começar. Estou mandando para muita gente aqui que se interessa nesse assunto, gente que está vivendo esse assunto. Faz o mesmo, curte aí, coraçãozinho, e manda para um monte de gente no aviãozinho. E assim, muita gente vai ser despertada, alcançada, desafiada, abençoada. E assim a gente consegue falar com muita gente boa. Estou terminando aqui, só um minutinho. Mandando para bastante gente aqui. Só um minuto, gente. Só resolvendo as questões técnicas aqui, pessoal que já está aí. Pronto, vou chamar o pastor Paulo Feniman aqui agora. Deixa eu chamar ele aqui, só um minutinho. Onde que eu vou aqui, Natan, para chamar? Onde? Aqui? Paulo, estou mandando aí o convite já para você. Pronto, já está aqui. Estou mandando aí para vocês juntos. Grande Paulo, deixa eu pôr meu fone de ouvido aqui. Grande Paulo, você tá bom, meu irmão? Tudo bem, Jonathan, e você? Bem, graças a Deus. Bom falar contigo. Você está aí na minha cidade boa. Tô aqui. Esse ano eu vou aí nós vamos tomar um café juntos. Certeza. Melhor cidade, melhor café. Eu fui buscar minha esposa aí, meu irmão. Eu fui buscar ela aí. Quando eu me aposentar, eu vou morar aí. Aí, se você deixar, eu trabalho para você. Vamos lá, ué.
Você está bem? Esposa está bem? Todo mundo? Graças a Deus, todo mundo bem, todo mundo trabalhando bastante, estudando bastante. E pelo jeito está gelado aí em Londrina. Deu uma esfriadinha. Aqui não faz muito frio, não, mas vem um friozinho assim de uns poucos dias, depois vai embora. Aí dá uma gelada, dá uma gelada. Mas Londrina é um cidadão, né? É um cidadão, tem várias igrejas boas, tem um movimento missionário forte hoje dentro de Londrina, e você é um dos responsáveis disso. Então, prazerzão, meu irmão, que privilégio estar aqui com você. Gente, o Paulo já é muito conhecido, mas para quem não sabe, ele é o presidente da AMTB, que é a Associação das Missões Transculturais Brasileiras, ou Associação Missionária Transcultural Brasileira. Ele vai falar mais sobre isso. Ele também é o presidente da Missões para a África, ele vai falar o nome certinho depois, aqui no Brasil, e com muita experiência. Eu vi uma postagem sua ontem ou hoje, que de 3.000 grupos na África, que ainda são 2.000 grupos ou 1.000 grupos que precisa ser alcançado. Daqui a pouco você pode falar sobre isso. Então você vai falar bastante. E, gente, você que chegou aí agora, deixa eu pedir de novo para você, vai no coraçãozinho, curte, porque assim o Instagram, o tal dos números aí do Instagram ajudam a gente. Curte aí, vai no aviãozinho, manda para algumas pessoas, e com isso mais pessoas vão ser alcançadas. Lembrando que depois também vai estar gravado no YouTube, lá do God Brasil, e você pode ver lá tudo que está acontecendo. Mas, Paulo, começando por você, fala um pouquinho de você, depois do cenário mundial e depois de Missões para a África, MTB, e vamos batendo uma bola. E nós estamos na década de evangelização, e você faz parte disso, você é um dos grandes coordenadores e mobilizadores de missões, não só no Brasil, no mundo. Então, queremos ouvir e aprender bastante com você. Tá joia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. A gente já está nessa caminhada há 20 anos, né? Completamos esse ano 20 anos. 20 anos como missionários de tempo integral, servindo. Antes disso, servimos a igreja em diferentes movimentos de evangelização, de trabalho de plantação de igreja e tudo mais. Mas tem sido um privilégio, né? Nosso foco principal hoje, como organização, trabalhando aqui na MIAF, Missão para o Interior da África, tem sido o continente africano, ou tem sido os africanos de modo geral. O que você mencionou é verdade. O que você mencionou é verdade. A África toda hoje tem mais de 3.000 etnias, e dessas 3.000, cerca de 1.000 delas são não alcançadas. Isso representa cerca de 300 milhões de pessoas. Ou seja, em termos populacionais, é quase um Brasil e meio de pessoas sem acesso ao Evangelho, sem uma igreja viável, muitos deles sem um cristão entre eles que possam iniciar um processo de evangelização. Nesses casos, então, a gente tem dito que é necessário um esforço coletivo da igreja para que pessoas possam ir até esses lugares, para que o processo de evangelização, de plantação de igreja, de discipulado possa acontecer. Então, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta já nisso, te cortando assim. Muitos pastores me perguntam, assim como você, a gente está em contato aí com pastores, igrejas, líderes, etc. E alguns me perguntam, ainda precisa mandar missionário? Não é só treinar o local e o local alcança? Como que você vê locais que dá para treinar a igreja local e eles fazem, e locais que nem tem ninguém para ser treinado e precisa de fato? Como que você vê tudo isso? Eu acho que a gente tem as duas coisas. A gente nunca faz uma coisa em detrimento da outra. E há alguns motivos para isso. O primeiro deles é o fato de que há lugares que nós estamos falando que não há locais. Não há nenhuma testemunha, que a gente chama de testemunha viável para o Evangelho. Então, nesses locais especificamente, o envio de missionários é
tremendamente necessário. Em outros locais, a gente já tem, sim, um avanço da igreja de uma forma mais efetiva. E nesses lugares nós estamos treinando os nacionais para que juntos a gente possa avançar ainda mais. Mas tem um fator aí importante, que a gente precisa pensar e guardar na cabeça, é o fato de que aquilo que os missiólogos estão dizendo, que a missão ela é policêntrica, ou seja, ela é de todo lugar para todo lugar. Então, pouco importa se é nacional ou se é estrangeiro. A questão é ter a igreja global envolvida na evangelização, especialmente da evangelização daqueles que ainda não conhecem o evangelho. Então, as duas coisas precisam caminhar paralelamente. O envio de missionários transculturais e o treinamento de nacionais da igreja local na evangelização, caminhando lado a lado. E aí a igreja brasileira, qual que é o cenário que você... Você é um missiólogo, você é um estudioso da igreja brasileira, de missões, você conhece a realidade da igreja, você conhece os movimentos de missões no Brasil e no mundo e as necessidades. Como que a gente consegue dar as mãos para a igreja? Porque eu acho que tem muita igreja que quer fazer, e se der, tem umas que não querem fazer, e tem muita igreja que quer fazer. Como que a gente consegue dar as mãos para eles e levar esse povo junto para a coisa acontecer? Eu acho que o primeiro processo, a gente precisa entender como igreja, biblicamente, o nosso papel. A igreja é um instrumento pelo qual Deus escolheu para fazer com que o reino se estenda, para que o evangelho avance. Seja no âmbito local, onde nós estamos inseridos, seja no âmbito transcultural, né? Distante de nós. De novo, não há dicotomia, não é começo aqui e termino lá. Não, é simultâneo. Porque ao mesmo tempo em que Deus chama um jovem aqui na minha igreja para alcançar vamos dizer assim, o grupo cultural dele, o grupo do qual ele está inserido, Deus chama um outro jovem da minha igreja com o desejo de servir na Ásia, na África, no Oriente Médio ou na América Latina, enfim, é simultâneo. Então, entender o nosso papel biblicamente falando, que a igreja é esse lugar onde Deus escolheu para o evangelho avançar. Segundo lugar, entendendo essa geografia divina, né? Deus tem o mesmo amor que Deus tem pelo meu vizinho, Deus tem por aquele que está distante de mim. E o desejo do coração de Deus, ele vai em direção a ambos os grupos. Se eu conseguir entender isso, eu tenho esse movimento acontecendo de uma forma mais efetiva. Então, eu acho que, nesse sentido, o nosso papel como líderes, como pastores, é ensinar a igreja, biblicamente, acerca da necessidade da expansão do reino de Deus. Porque foi isso que Cristo deixou para nós. Né? Quando você tem Jesus subindo aos céus depois da sua ressurreição, a única ordem que ele deixa para os discípulos ali é, olha, levem tudo aquilo que vocês ouviram, tudo aquilo que vocês aprenderam, tudo aquilo que vocês viram para todas as nações. Então, é uma tarefa, eu diria, uma tarefa... E o que Jesus falou... da igreja nesse sentido. O que Jesus falou continua valendo para hoje? Por que eu estou te perguntando isso? A recente pesquisa do Instituto Barna, nos Estados Unidos, dizendo que hoje uma geração nova aí, mais de 50% de uma geração cristã, de jovens cristãos, eles acham politicamente incorreto evangelizar. E nem está falando de ir para outro país. Ele acha politicamente incorreto evangelizar o amigo dele na faculdade, na empresa, etc. Será que o que Jesus falou vale para hoje ainda? Porque essa galera está lendo, eles estão entendendo alguma coisa para estar falando isso. O que você acha dessa pesquisa, desse resultado? Eu li essa pesquisa, né? E ela reflete muito o pensamento de uma nova geração que acha que o evangelho, em muitos casos, ele é ofensivo à cultura, ou ele traz um elemento novo que não é
benéfico para aquela cultura, seja uma cultura próxima ou uma cultura distante. Eu poderia dizer que, de certa forma, quando o trabalho de evangelização é impositivo, eu até concordaria com esse pensamento. E aí, o que é impositivo? Impositivo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu chego numa comunidade muito carente e digo, olha, eu tenho aqui uma ajuda para vocês, mas para você receber essa ajuda, você precisa participar da reunião que a gente vai fazer aqui. Isso é impositivo, né? Porque o reino de Deus não se estabelece a partir desse princípio. O reino de Deus se estabelece a partir do princípio do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Então, quando a minha ação de evangelização é a expressão do amor, da misericórdia e da graça de Deus, você não vai ter esse tipo de pensamento, porque as pessoas não vão se sentir coagidas, né? Por natureza humana. Então, eu diria, sim, a palavra de Jesus continua valendo, ela é importante, e nós precisamos continuar seguindo a palavra de Jesus sobre levar o evangelho a todas as nações, todos os povos, todas as tribos e em todas as línguas. Tomando esse cuidado, porque ao tomar esse cuidado, esse sentimento que existe, vale a pena lembrar, né, Jonathan, que essa é uma pesquisa feita com cristãos, não é com dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, você, inclusive, muda essa concepção de dentro da igreja, né? A gente sabe, quem estuda a história de missões, a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos, e aqui não pode se generalizar, houveram, sim, com a chegada do Evangelho, uma certa ação colonial, né? No sentido de colonialismo, de implementação de um pensamento e tal. E não pode ser assim, a gente sabe, hoje a gente sabe que não pode ser assim, mas é preciso lembrar que nós temos maravilhosos e excelentes exemplos hoje de trabalho missionário, de avanço missionário, que respeitam a cultura, que respeitam o povo em si. São ministérios encarnacionais, ou seja, onde aquele que está levando o evangelho está presente na cultura, na língua, no dia a dia do povo. E aí esse tipo de erro, ou de possibilidade de erro, acontece muito pouco ou não acontece. Né? Eu não posso achar que a palavra de Jesus deixou de ser relevante por erros que eu cometi no passado. Os erros não foram de Jesus, muito menos de Deus. Os erros foram meus, né? Ou da minha ação missionária. Então a gente precisa fazer uma separação aí do que foram erros humanos, da ordem ou do mandamento de Jesus de levar o evangelho a todas as nações. Como que uma igreja, você faz parte de uma igreja que é uma igreja modelo em termos de atuação local, ela é extremamente relevante na sua cidade, no seu contexto, ela é uma igreja que influencia a nação, influencia a denominação, e é uma igreja que envia missionários e apoia muitos trabalhos missionários, etc. e tudo mais. Recentemente a gente perdeu aí um ícone de missões brasileiras, que é a Nájua. Eu conheço a Nájua Diba desde pequenininho, eu era adolescente, conhecia a Nájua indo para a Albânia. E membro da igreja aqui. Membro da sua igreja. Foi enviada pela nossa igreja aqui. Foi. Eu lembro que a Nájua foi a primeira missionária brasileira a entrar num contexto totalmente na Albânia e etc. Nessa época eu morava na Inglaterra e eu ficava lá torcendo pela Nájua que estava fazendo tudo que estava fazendo. Como que essa igreja funciona com essa visão? E como que a igreja local pode receber essa visão? Porque para mim, essa é uma igreja modelo, que ela é extremamente contemporânea, extremamente ativa, influencia aqui, ali e acolá. Como que a gente pode aprender com essa igreja? Eu acho que a primeira coisa é essa. A igreja aqui entende que o evangelho é para todos. E que não há, dentro da geografia divina, não há priorização, né? Deus está agindo e olhando para todos os lados. Por isso a igreja aqui investe na África,
através da nossa família, né? É a nossa igreja, investe na África através da nossa família, investe na África através da Casa das Formigas, um projeto que começou também com uma missionária enviada, com a Delcy, investe no leste europeu, com a Anágio, investe em tribos indígenas, com outros missionários, e investe aqui, nas comunidades locais, onde a necessidade de evangelização é presente. Então, primeiro começa com isso, é uma igreja que entende o seu papel de avanço do evangelho de forma completa, né? Segunda coisa, ela está disposta a investir os seus recursos no avanço do evangelho. De novo, em todas as frentes, nas diferentes frentes. Ela tem uma paixão por isso. Eu me lembro, há muitos, muitos anos atrás, o pastor Messias, que é um dos nossos pastores jubilados aqui, ele teve essa visão, ele teve uma visão. E para quem conhece aqui o Espaço Esperança, um dos lugares que a gente se reúne, há uma coluna ali. E aquela coluna foi pintada a bandeira do Brasil. E daquela coluna saíam alguns fios e tem bandeiras de todo mundo. E as bandeiras ainda continuam lá até hoje. E a ideia dele, na visão dele, era que o Brasil e a nossa igreja, obviamente, através daquela coluna, seria sustentáculo ou sustento para o trabalho missionário ao redor do mundo. Então, parte da visão de um homem que vê a sua igreja, ou a igreja da qual ele lidera, como parte dessa resposta ao chamado de Deus para levar o evangelho. E é uma igreja comprometida, né? Em sustentar, em apoiar, em treinar novos missionários e enviar novos missionários. O que a gente precisa, em primeiro lugar, é obediência, é entender o chamado e obedecer. O como, a maneira, os pormenores, isso a gente vai aprendendo. E a gente tem muita gente boa hoje para aprender. Hoje existem várias igrejas, e aqui não estou falando de igreja grande ou pequena, são igrejas que dentro das suas condições, dentro da sua capacidade, têm desenvolvido ações de evangelização, ações missionárias de uma forma muito pontual, muito frutífera. E enviam missionários, e enviam muitos obreiros para diferentes lugares. É interessante que no universo mental das pessoas, eles dizem assim, mas para enviar missionário precisa ser uma igreja grande. Para enviar missionário você tem que ter muitos membros, muito recurso. Isso não é uma verdade. A gente trabalha aqui enviando missionários e a gente percebe o seguinte: as pessoas que mais investem na obra missionária, as igrejas que mais dedicam, proporcionalmente falando, não são igrejas grandes. São igrejas pequenas, mas que têm um compromisso, que têm um amor, que têm uma obediência ao mandamento de Jesus. E eu acho que isso é o ponto principal, né, nesse processo. Pegando esse gancho de igreja, missões, etc., você hoje é o presidente da MTB. Para quem não conhece a MTB, o que é a MTB e como que a igreja pode se beneficiar, pode ser parceira, como que ela pode caminhar juntos? De novo, gente, a gente está falando aqui de uma década de evangelização. A década de evangelização é um movimento internacional. O Paulo faz parte desse movimento, ele colocou também aqui a MTB no Brasil nesse movimento, ele faz parte de uma comissão maior, etc. E essa década são mais de 300 igrejas e organizações, ministérios mundiais envolvidos na evangelização mundial. Então, essa live tem tudo a ver com isso. Então, Paulo, como que a MTB hoje, que é histórica, que é maravilhosa, com organizações sérias, como que a igreja pode se aproximar? Como que dá para caminhar juntos aí? Esse pastor, esse jovem, essa pessoa, essa mulher que está assistindo essa live agora, aqui depois no YouTube também, qual que é o caminho para ela conseguir, ou essa pessoa se envolver? Bom, a MTB, ela é uma associação de organizações. Aliás, antes de mais nada, lembrar que a MTB tem anos de história, sua família tem um grande envolvimento com né, inclusive com a fundação, com seu pai.
a quem nós somos muito gratos, que nos liderou aí a chegar onde a gente está hoje. Mas aí você falou do meu pai, deixa eu falar do Messias, Reverendo Messias. Quando meu pai saiu de Cianorte e foi para Londrina, a IPI, ela apoiou demais. O Messias e meu pai eram muito amigos. Eles conversavam muito, viajaram juntos. Não sei se foi para a Coreia ou para o Japão que eles foram juntos, mas eles viajaram juntos no mundo. O Reverendo Messias é um ícone aí, admiro demais ele. Não, sem dúvida. Então, a MTB é esse guarda-chuva de associações e igrejas missionárias. O nosso papel, na verdade, é servir as organizações e servir as igrejas missionárias. E qualquer um hoje que esteja aqui nos ouvindo e vai nos ouvir depois, que queira, por exemplo, ferramentas para evangelização, ferramentas para ministérios transculturais, ferramentas sobre o envio de missionários, sobre o cuidado de missionários, a MTB tem oferecido essas ferramentas através dos seus departamentos, através das suas áreas, através das suas redes de trabalho, para ajudar a igreja. Porque o papel da MTB, no final, é esse: ajudar a igreja brasileira a ser cada vez mais eficiente na evangelização e no trabalho missionário. Então, por exemplo, se a gente tem um jovem aqui nos acompanhando, fala, puxa, eu preciso entender sobre vocação, eu preciso aprender mais sobre vocação. Hoje a gente tem o Vocari, que é parte da MTB. Estou fazendo propaganda aqui, ó, camiseta blusa do Vocari. Eu quero uma. O Vocari é esse ambiente onde a gente tem ajudado o jovem a descobrir a sua vocação em Deus, né? Como eles podem servir a igreja local, a evangelização local, como eles podem servir transculturalmente falando. Então, o Vocari é uma dessas ferramentas de ajuda. Puxa, nossa igreja tem o interesse de enviar missionários, mas nós não sabemos muito bem como cuidar dos nossos missionários. A MTB tem um departamento de cuidado missionário que não só ajuda no cuidado, agora está dando curso sobre como a igreja pode participar do cuidado dos missionários. E aí, diferentes frentes, né? Frentes indígena, quilombola, sertanejo, ciganos, surdos, diáspora, refugiados ou imigrantes de modo geral, que são, olha que interessante, que são ministérios transculturais, mas aqui dentro do nosso país. Né? Às vezes as pessoas falam, às vezes as pessoas fazem assim, evangelização é só aquele que está perto de mim aqui, o meu vizinho, e missões é aquele que está lá longe. Na verdade, esse universo hoje ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Quando nós falamos de imigrantes, por exemplo, o Brasil é um dos destinos de inúmeras nações hoje em termos de imigração. Seja imigração laboral, aqueles que vêm para trabalhar aqui, seja imigração estudantil, aqueles que vêm estudar nas nossas universidades, seja a migração por refúgio, aqueles que estão saindo dos seus países por dificuldades e tudo mais. Uma grande parcela dos imigrantes no Brasil hoje não são cristãos. Aliás, uma grande parcela são muçulmanos, são budistas, são hinduístas, estão vindo de religiões majoritárias do seu país, estão vivendo aqui perto de nós. Então, a igreja não só pode enviar missionários hoje, lá na África, na Ásia, no Oriente Médio, para alcançar transculturalmente as pessoas, mas a igreja hoje pode ter um braço de evangelização transcultural dentro da sua comunidade, porque eles são aquilo que nós estamos chamando de nossos novos vizinhos. Então, a MTB... Eu já ouvi dizer que aqui em São Paulo, tem mais, São Paulo capital, tem mais de 120 nações vivendo dentro da cidade de São Paulo hoje. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Então, a MTB tem hoje a possibilidade de oferecer essas ferramentas para ajudar a igreja nessas diferentes áreas. Obviamente que o nosso foco é transcultural, né? Nós somos uma associação de missão transcultural, mas o transcultural é isso, ele está perto de nós agora, ele não significa mais viajar para o outro lado do continente. Então hoje nós temos condições de oferecer ferramentas para ajudar a igreja, não só no envio de missionários, mas também
na própria ação missionária da igreja por si só, no alcance desses povos e dessas comunidades. Como que a pessoa acha a MTB? Um site, um telefone para falar com você? Como que faz? Você vai falar da MIAF ainda também? Como que te acham? Como que acham aí? A MTB é fácil, é www.amtb.org.br. Aí você tem lá o site, tem os links, tem o WhatsApp, tem todos os meios de comunicação. Nas redes sociais, procura por AMTB Oficial. Você vai também achar e vai poder se conectar com a gente, conhecer esses movimentos. Vocari, @Vocari, é um movimento específico para jovens sobre vocação. Também está aí em todas as redes sociais. E o Vocari tem muita novidade vindo por aí para a moçada que quer aprender sobre vocação. A gente está terminando a preparação de um material que vai ser online, vai ser gratuito, online, na fase de gravação, para ajudar as pessoas a entenderem sobre a sua vocação para serviço ao reino de Deus. Show! Você está falando do Vocari, a gente tem falado muito com o Rodrigo para a gente fazer algumas coisas juntos aí com jovens. Eu posso estar enganado, e aí se eu tiver, me corrija, mas pelo que eu vejo aí, o Vocari hoje é o maior movimento de mobilização de jovens no Brasil, movimento indenominacional. É o maior movimento em termos de evangelização e missões que está falando com a galera toda no Brasil. É isso mesmo? Eu diria que... eu não sei se eu diria que ele é o maior, mas certamente ele é um dos maiores movimentos hoje que trabalha essa questão da vocação e tudo mais, né? A gente tem tido encontros nacionais e regionais. Claro que a pandemia mudou muita coisa aí, aonde a gente tem tido assim experiências e histórias maravilhosas de como jovens têm descoberto a sua vocação. Muitos jovens que começaram lá atrás, do primeiro, do segundo Vocari, hoje estão servindo em ministérios transculturais, em outros países, em outros lugares, servindo as suas igrejas locais, na obra de evangelização. Então, isso é bem legal. Mas o Vocari tem sim, tem esse alvo, por assim dizer, essa paixão de ajudar o jovem na sua vocação. A gente vai ter uma live com o Rodrigão também. Eu não sei exatamente quando que é, mas já tá agendada aí para ele falar um pouco sobre tudo isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta aí que de vez em quando dá um nó na cabeça de algumas pessoas. Se fala muito da dicotomia da igreja local e da agência missionária. E eu já ouvi várias questões, vários problemas, várias situações, um monte de coisa acontecendo. E num dos debates aí que eu vi online, etc., você era um bate-papo respeitoso e falando da situação. E eu vi você saindo em defesa da igreja local como parceira em missões e como protagonista de missões. Uma coisa que eu admiro em você, não sei se eu já falei isso para você, mas que você tem a pegada da igreja local e você tem a pegada de agência. E para você parece que não tem essa dicotomia, estou até te perguntando isso. Mas quando eu vi você falando desse lance de é uma coisa só, vamos juntos, e a igreja local é extremamente parceira, etc., o que você diria dessa dicotomia que às vezes a igreja local fala mal da agência, às vezes a agência critica a igreja? Como que dá para aproximar as duas? Bom, primeiro eu acho que não pode haver trabalho missionário se as duas não estiverem juntas, né? Biblicamente falando, a igreja é a responsável pelo envio missionário. A igreja é aquela instituição, por assim dizer, não gosto da ideia de igreja instituição, mas ela é a instituição estabelecida, né, por Cristo, para ser realmente a agência proclamadora do Evangelho. Então, não há missões se não há igreja envolvida.
a grande verdade é essa, né? E aí as pessoas falam, tá, então não precisamos das agências, para que agência missionária e tudo mais? Bom, as agências, elas surgiram muito mais por expertise, muito mais por foco, do que necessariamente por ação missionária. Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui. A MIAF, né, a missão da qual eu faço parte. A MIAF surgiu pensando estrategicamente na África. E aí, então, ela se especializou, por assim dizer, do trabalho missionário na África, né? Quando a gente fala de tradução bíblica, por exemplo, a gente tem a CIL, a gente tem a ALEM, que são organizações que se especializaram na questão de tradução bíblica e tudo mais. Suporte a missionários em regiões remotas. Asas do Socorro, MAF e outras organizações que trabalham, por exemplo, com aviação missionária. Então, as agências, elas existem para servir as igrejas, né? E a igreja, nesse sentido, tem um papel fundamental. Por quê? É a igreja que testa, que ratifica aquele que é chamado para a obra missionária, né? Quando a gente lê ali Atos capítulo 13, a gente fica tão maravilhado com o envio de Barnabé e Saulo para a primeira ação missionária e tudo mais. A gente, às vezes, esquece de perceber o seguinte, que é a igreja de Antioquia que, de certa forma, ratifica o chamado missionário que é dado pelo Espírito Santo, né? Ali não diz que Saulo e Barnabé estavam orando e receberam um chamado. Ali diz que a igreja estava adorando e jejuando e disse o Espírito Santo. Disse Legal. Não só para Saulo e Barnabé, mas disse a igreja na qual Saulo e Barnabé estavam ali. Então a igreja faz essa ratificação do chamado. Por isso é tão fácil para a igreja de Antioquia botar a mão sobre eles e os enviar. Então a igreja tem esse papel. Por quê? Se alguém chega e fala assim, eu tenho um chamado para ir lá para a África, a primeira coisa que eu vou fazer como diretor de uma agência missionária é ligar para o pastor dessa pessoa e dizer, e aí, pastor, fulano de tal está dizendo que tem um chamado. Aí você vai perguntar, ele serve aí na igreja? Ele é uma pessoa que demonstra obediência, serviço, está disposto a ajudar, evangeliza aí no contexto da igreja local? Se o pastor falar, cara, aqui ele não serve, aqui ele não evangeliza, aqui ele não tem uma vida de dedicação de serviço, cara, acreditar, eu vou usar as palavras aqui de um amigo que é missionário, foi missionário e hoje é missiólogo, acreditar que alguém vai ser bênção longe, sem ter demonstrado uma vida de serviço perto, é um engano terrível, né? Então, tem esse papel, né? Eu acho que a igreja precisa entender que as agências têm expertise, elas têm conhecimento logístico, estratégico, ministerial, que podem ajudar a igreja. E as agências precisam entender que a igreja não é só fonte de recursos humanos, financeiros e oração. A igreja é a escolhida por Deus para levar a cabo a obra de evangelização. Então, ambas precisam dar as mãos aí, caminharem juntos para um avanço maior em termos de reino de Deus. Acho que você está tocando num ponto legal, porque a gente escuta os dois lados, né? Lado que não deveriam ser dois lados, é um lado só, é uma coisa só, não tem essa dicotomia. Mas às vezes a gente vê uma criticando a outra, e a que está criticando a agência, a igreja que critica a agência, ela não faz missões em nada, nem no seu próprio bairro, ela não evangeliza, ela não entendeu isso, ela cuida dos crentes. Esse é um dos papéis da igreja, mas vai além disso, né? O evangelizar é estilo de vida.
E às vezes a gente vê alguma agência criticando a igreja local, mas ela não conversa com a igreja local, mas ela vai atrás de recursos da igreja local. E ela não vai receber, porque se não tem parceria, etc. Então, eu gostei quando eu vi você se posicionando, eu não lembro exatamente onde foi, etc. Mas foi um papo aí online, em algum lugar, e você falando a favor da igreja local, e eu acho que é muito, muito, muito legal isso. Deixa eu te falar duas perguntas para você, e que daqui a pouco a gente tem que parar para salvar, deixar salvo. Fala um pouco da MIAF e um pouco de você, mas fala também, recentemente, o ano passado, conversando com o Marcos Amado, ele estava falando que graças a Deus está bem, etc. Ele estava falando de um novo modelo de missões, que as igrejas, o povo que mexe com missões precisa entender esse novo mundo e etc. e tudo mais. Você é extremamente plugado, extremamente online, extremamente presente aí hoje. O que você diria desse novo mundo, esse novo modelo de missões? O que muda, o que não muda? Como que faz aí? E para a gente ir caminhando para o final para deixar salvo isso. Tá. Bom, primeiro de falar da MIAF, então. MIAF, Missão para o Interior da África, é uma organização internacional com sede aqui no Brasil, em Londrina. A gente tem mais de 125 anos de experiência de trabalho missionário. MIAF começou em 1895, faz muito tempo, enfim. A gente está trabalhando hoje em mais de 25 países, em todo o norte da África, região leste, centro e sul, em diferentes ministérios ligados à educação, saúde, plantação de igreja, discipulado, treinamento de liderança. Eu sempre brinco o seguinte, não importa o que você faz, a gente tem um lugar para você aqui na MIAF. A MIAF tem uma gama de oportunidades aí muito grandes, né? E a gente tem parceiros por todo o Brasil, igrejas que oram pelos nossos missionários, pelos nossos projetos, que apoiam de alguma forma. E se você quer conhecer mais, procura lá por @miafbrasil ou miaf.org.br, é o nosso site. Você então vai poder conhecer um pouco mais do universo ministerial que a gente faz. Eu e minha esposa, Patrícia, a gente tem servido a MIAF, como eu disse lá no começo, há mais de 20 anos. Nos últimos anos, como diretor da missão para a América do Sul, tem sido um privilégio para a gente. Você quer saber sobre o nosso ministério, @Paulo Feniman, né? Tá aí no Instagram, mas enfim, tá em todas as redes aí, você pode conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Sobre a sua pergunta, o mundo, ele está em constante mudança. Essa é a verdade. O mundo está em constante mudança e a gente precisa se atentar a isso. O que eu acho é que a gente só precisa tomar cuidado. Eu tenho uma postagem minha, inclusive, no Instagram. Alguém tem que procurar lá nos stories, de uma caneta Bic. E eu estou dizendo exatamente sobre isso. Há muita gente dizendo o seguinte, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Mudar por mudar é modismo. Não resolve. A gente precisa entender que a gente tem modelos e a gente tem princípios. Modelos são mutáveis, a gente muda para adequar a uma nova realidade. Princípios, eles são imutáveis. Princípios bíblicos, por exemplo, eles são imutáveis. Então, e outra coisa que a gente tem que se preocupar é com o triunfalismo. Isso aqui agora não dá mais certo, agora para evangelizar tem que fazer assim, agora para mandar missionário tem que ser assado. Gente, o modelo bíblico está aí, o exemplo de Jesus está aí, a Bíblia está aí para nos ensinar. O que a gente precisa é ter cada vez mais um retorno ao princípio bíblico. A gente precisa deixar de lado cada vez mais os modelos e se preocupar cada vez mais com o princípio bíblico. E está tudo lá. Está tudo lá. Mas eu concordo com o Marcos. Eu acho que a gente está num mundo em mudança. E a gente precisa olhar para o mundo e pensar o seguinte, biblicamente, como eu respondo a essas mudanças que estão sendo colocadas diante de mim. E aí você tem uma série de ideias, princípios, modelos, ações que estão sendo tomadas, estão sendo estudadas. Mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o triunfalismo. O triunfalismo é essa ideia de que
tudo que eu fiz até agora não serve mais e agora eu preciso fazer tudo do zero, do começo, né? Geralmente esse tipo de coisa tem duração muito curta também. Porque daqui a pouco outro se levanta e diz, aquilo que você implementou há 5 anos atrás já não serve mais, agora você precisa começar. E aí fica esse ciclo de novas e novas coisas que no final das contas são só modelos. Né? Você falou, acho que um dos segredos a gente chamava de Dia Global de Evangelização, agora está chamando de Década de Evangelização e Go Movement. Acho que um dos segredos é que o princípio é a evangelização. Jesus falou para evangelizar, vamos evangelizar. Muitas igrejas pedem para a gente, manda para a gente como que a gente deve evangelizar, o que faz no Dia Global de Evangelização, etc. Fala, gente, nós não temos modelo. A sua igreja tem dons e talentos maravilhosos. Pega o que você já faz, que é bom, e leva para as ruas, leva para o shopping, leva para o vizinho, leva para a universidade, leva para onde for possível. O princípio é evangelizar. A gente não dá modelos em nenhum momento para ninguém. E a gente tem visto coisas assim que a gente fica impressionado de tanta coisa que está acontecendo. E graças a Deus. E ainda assim, Jonathan, não tem nada de errado também em mostrar um ou outro modelo que tem dado certo. Né? Agora, acontece que o modelo que eu estou usando aqui talvez não sirva para você e vice-versa. Né? É isso que você falou. Cada um tem lá o seu jeito, a sua maneira de fazer. Agora, qual é o princípio fundamental? A proclamação das boas novas do Evangelho. Acabou. E isso não posso mudar. Porque assim, eu posso falar, o meu modelo aqui é ajudar as comunidades carentes. Aí eu vou lá, distribuo um monte de coisa, um monte de alimento, um monte de agora, na época do Covid, né, material de higiene e tal. Ótimo, necessário. Mas se eu não proclamo as boas novas do Evangelho, eu não evangelizei. Eu ajudei, mas não evangelizei. Então, o princípio está na proclamação verbal do Evangelho, no anúncio das boas novas do Evangelho. Esse é o princípio. O modelo, como eu vou fazer, aí Deus dá criatividade para cada um. Não tem tempo para a gente discutir sobre isso, mas uma coisa que eu vejo na igreja, algumas igrejas, que há 20 anos atrás, sei lá, mais ou menos, 30 anos atrás, a igreja não fazia ação social. Era uma coisa dos espíritas, que tinha que ganhar salvação e etc. e tudo mais. E aí começou, e graças a Deus hoje a igreja é muito presente, faz muita coisa. E nesse momento de pandemia, a igreja tem um papel assim espetacular, ajudando famílias, com comida, tirando gente de depressão. E a igreja é fenomenal nesse momento de pandemia. Ela tem um papel social maravilhoso. Mas um perigo é a igreja fazer ação social sem a proclamação. E a gente tem visto isso em alguns lugares. Né? Não tem problema fazer ação social. Mas o chamado da igreja é a proclamação, seja via ação social ou seja via outra maneira. Que é outra dicotomia que a gente fez. Eu não sei em que momento da história, mas as pessoas falam, porque a missão integral. A missão sempre foi integral. Jesus sempre cuidou, abençoou e se manifestou de forma integral na vida das pessoas. Então, essa é outra dicotomia que ao longo da história a gente acabou fazendo. Né? Uma coisa ou outra. O que é uma tristeza, porque as duas coisas caminhando junto podem ser sensacionais. Paulão, o tempo voou aqui. Uma pessoa que está assistindo aqui agora não entende muito de missões, quer se envolver, seja líder de igreja, seja um jovem. Qual o caminho? Se ele te mandar um direct aí, você responde. Qual o caminho para essa pessoa que o coração dela arde, mas ela não sabe? A gente está sempre pronto a ajudar. O nosso maior objetivo é ajudar as pessoas a descobrir a sua vocação e avançarem, né? Procura a gente, procura ou pela @miafbrasil ou pelo @Paulo Fenima, vai ser um prazer conversar, pode mandar direct, eu atendo todo mundo, converso com todo mundo, vai ser um prazer estar junto e ajudar. Seja a pessoa que tem o desejo de servir, sejam pastores que queiram começar alguma coisa em termos de missões na sua igreja, vai ser um prazer estar junto. Legal, maravilha. Gente, nós estamos fazendo uma série de lives, toda terça e quinta. Hoje foi aí com essa fera de missões. O Paulo entende muito de missões, você pode entrar em contato com ele aí. Ele entende, o que eu gosto no perfil dele é que para ele não tem dicotomia. Igreja local e agência é a mesma coisa e elas caminham juntas. Esse é o princípio de Jesus. E quando ele falou hoje
que a igreja foi chamada e envia Paulo. Não é o contrário, é junto, e a gente caminha junto. Nós estamos na década de evangelização, esse é um movimento mundial. Aqui no Brasil, nós somos o Dia Global de Evangelização. Você pode entrar no site aí, www.godbrasil, God é G-O-D, de Global Outreach Day, então é godbrasil.com.br. Agora, dia 29 de maio, é o Dia Global de Evangelização, mundialmente. Paulo, olha isso, nos últimos 10 anos, e de novo, não é uma pessoa, esse movimento não tem, nenhuma pessoa tem mérito, ninguém faria isso, ninguém. E ele é um movimento, e movimento não tem dono, e por isso que a coisa vai. Mas nesses últimos 10 anos, 86 milhões de cristãos foram ativados a evangelismo pessoal, e teve aí mais de 25 milhões de conversões em mais de 140 países. E o Dia Global não é para acontecer um sábado por ano, ele é para acender a chama no coração da pessoa, que o princípio é evangelismo como estilo de vida. Então, você pode entrar aí, pode nos seguir no Instagram, pode entrar no nosso Face, que é Dia Global de Evangelização. Graças a Deus, muita coisa acontecendo, muita coisa na África acontecendo. Não sei se eu já te falei, 2, 3 anos atrás, o pessoal foi a evangelizar, já tem mais anos, uns 5 anos, os pigmeus lá no meio das florestas, e teve um batismo de mais de 2.000 pigmeus, aí há 2, 3 anos atrás, de pessoas que saíram de onde estavam, foram lá, e muita coisa tem acontecido, então graças a Deus por isso. Só a sua palavra final e aí a gente já encerra. Dizer, Jonathan, que Deus está se movendo, é isso que você falou, Deus está se movendo. E eu acho que a gente precisa, como igreja, entender que para nós não é uma obrigação, é um privilégio, um presente que Deus nos deu, de fazermos parte da grande comissão, do levar as boas novas do Evangelho. Quando nós começarmos a entender isso, nós teremos uma igreja cada vez mais ativa, relevante e participante. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e prazer estar junto sempre. Maravilha, brigadão. Vamos falando mais. Um abraço. Abraço. Gente, eu vou encerrando aqui e você pode ver de novo lá no YouTube depois. Um abraço para todo mundo.